Tragédia em São Paulo, o desabamento de prédio em obras provoca ao menos 6 mortes e deixa mais de 20 feridos na zona leste de São Paulo. A repórter Fernanda Azevedo acompanha os trabalhos de buscas dos bombeiros entre os escombros e tem outras informações. Boa noite, Fernanda. Olá, boa noite, Stella. Boa noite a todos. Os bombeiros acabam de confirmar nesse instante que já são 7 mortos aqui neste desabamento. Neste momento, eles concentram as buscas por um desses corpos aqui nessa parte lateral do terreno. Nesse pequeno grupo que está aí fazendo escavações desse local, os bombeiros já retiraram dois corpos mais cedo e já localizaram mais um, e há um outro corpo que um outro grupo busca embaixo de uma viga. Então, 7 pessoas morreram, dessas 2 ainda estão aqui embaixo dos escombros. 24 feridos foram retirados com vida do desmoronamento, no total de 31 vítimas. As buscas prosseguem, porque logo cedo, quando os bombeiros chegaram aqui ao local do desabamento, havia informação de que 35 operários trabalhavam nessa obra e, portanto, com essa conta, 4 ainda estão desaparecidos. Os bombeiros utilizaram cães farejadores. Esses cães mapearam 6 pontos, eles farejaram a presença de pessoas em 6 pontos deste local. Então, há 6 equipes trabalhando neste momento nas buscas por outras vítimas. A iluminação caiu, a gente vê que eles utilizam luz artificial. E há muita dificuldade aí por conta do material muito pesado, muito concreto, muito tijolo. Essa avenida Mateu Bey, aqui na Zona Leste, é uma avenida muito importante aqui na região. Só para se ter uma ideia, 24 linhas de ônibus passam por essa avenida, 2 linhas de trólebus. O tráfego foi todo interrompido. O desabamento aconteceu por volta de 8h30 da manhã. Vamos ver mais detalhes sobre esse dia de buscas aqui no local desse acidente, na reportagem de Vinícius Marco. Do prédio de 2 pavimentos que abrigaria uma loja de confecção, não sobrou uma parede sequer. É como se ele tivesse sido implodido e tudo tivesse desabado de uma só vez. Eram 8h25 da manhã e na obra, que já estava em fase de acabamento, trabalhavam pelo menos 35 operários. As imagens do circuito de segurança de uma farmácia que fica bem perto do prédio em obras revelam que algo de grave na rua tinha acontecido. A poeira tomou conta de tudo. Estava começando a iniciar o trabalho, né? O meu esposo tinha acabado de abrir a porta, aí o meu funcionário também estava aqui na frente. Aí foi quando eu escutei o barulho, parecendo assim um barulho de um terremoto. Aí eu saí correndo lá de dentro. Quando eu cheguei aqui na frente da loja, eu não conseguia ver nada, porque era um pó muito grande, né? Essa mulher tinha acabado de chegar em casa quando também ouviu o forte barulho. Quando eu cheguei no portão, eu já vi aquela cortina aquele muito entulho, muito pó, né? Algumas pessoas gritando. A casa balançou de tal forma que você ouviu o barulho da porta como se batesse. Foi uma coisa bem forte. Tinha uns 3 minutos que eu tinha chegado. Eu tinha até passado do lado da construção. Guardei o meu carro na garagem. No que eu adentrei, que cheguei no quarto, eu escutei o estrondo e a casa tremendo, né? A todo momento, pessoas que tinham parentes trabalhando na construção chegavam em busca de informação. Este homem estava desesperado. Meu irmão e meu filho estão lá dentro lá. Eles trabalhavam aí na obra? Trabalhavam na obra aí. Acho que é meu irmão ali. O que será? Toda esta área próxima ao acidente foi interditada. São mais de 70 homens trabalhando no resgate das vítimas. Policiais militares, o Corpo de Bombeiros e também médicos do SAMU. Aqui também está o helicóptero Águia da Polícia Militar. Todos esses obstáculos, principalmente a fiação, as casas, os toldos dos estabelecimentos comerciais, eles dificultam ainda mais o procedimento, que é treinado, é seguro, é muito bem gerenciado, mas são complicadores. Aos poucos, as vítimas eram retiradas dos escombros, a maioria com vida.
trabalho intenso das equipes de resgate. A informação do Corpo de Bombeiros é que há 2 pessoas sob os escombros que estão se comunicando com os bombeiros, né, capitão? Como é que está dando essa comunicação? O que eles estão relatando para vocês? Olha, o relato é um relato bem emocionante, porque elas estão num local no qual o Corpo de Bombeiros não consegue acessar. Então precisam ser criados rotas, né, de acesso, para que a gente possa, primeiro, verificar as condições de saúde, depois retirá-las dali. A todo momento, o comandante do Corpo de Bombeiros atualiza o número de vítimas para os jornalistas, mas esse número ainda não é oficial. Quase 1h da tarde, o trabalho continua intenso e a informação é que pelo menos 9 pessoas ainda continuam sob os escombros. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a obra estava irregular, não tinha o alvará de execução. Em março, os responsáveis pela obra chegaram a ser autuados em mais de R$100 mil. Algumas vítimas do desabamento foram levadas para o Hospital Santa Marcelina. O repórter Rafael Quinali está no local e tem mais informações. Boa noite, Rafael. Olá, boa noite a todos. Dos 24 feridos, 7 foram trazidos aqui para o Hospital Santa Marcelina e 2 já tiveram alta. São eles Eric Henrique da Silva, de 23 anos, que foi o primeiro a ter alta, teve alta no meio da tarde, depois de fazer exames e constatar que não tinha nada mais grave. E também o Rubens Moreno Feitosa, de 24 anos, os 2 já foram liberados para suas casas. Das outras 5 pessoas que permanecem, a primeira a chegar aqui está em estado gravíssimo, ainda está na UTI, é o Halisson Teixeira da Silva, 22 anos, teve múltiplas fraturas. O irmão dele, o Antônio Nilson Teixeira, de 31 anos, está internado na UTI e os 2 vieram do Maranhão e não têm família aqui em São Paulo. Além deles estão também internados Francisco Diego Borges Vasconcelos, 29 anos, que é vítima grave, teve traumatismo craniano. Também Rubens Antônio de Oliveira, ferimentos leves, 44 anos. E Silvio Rogério Rodrigues, 28 anos, teve escoriações e também ferimentos leves. No fim da tarde, o hospital foi informado pelos bombeiros que poderia sair do plano de catástrofe instalado para atender a tragédia e voltar às atividades normais, porque nenhuma outra vítima viria para cá. Eu converso agora com a irmã Carla Félix. Por favor, irmã, vem para cá. Ela que é coordenadora do pronto-socorro do SUS. Como é que foram os atendimentos? Inicialmente, nós recebemos o acionamento do COBOM, falando que aconteceu uma catástrofe e que poderia ter 50 vítimas e que nós receberíamos as vítimas mais graves. A partir daí, nós acionamos o nosso plano de catástrofes, que já está sendo treinado. Já tínhamos um treinamento, um simulado para o primeiro semana de setembro. E, a partir disso, as equipes acionaram o seu plano especial individual e nós preparamos a área para o atendimento. Foram preparados atendimentos de acordo com a classificação, modelo STARTS, onde área vermelha, verde e amarela. Para o atendimento aéreo, onde nós recebemos 2 pacientes via o Águia, subiriam a equipe assim que fosse acionada a chegada do Águia, a equipe de enfermeiro, médico, auxiliar de enfermagem, registro para fazer o atendimento ao paciente. E o paciente que viesse por via terrestre seria classificado antes de entrar no hospital entre verde, amarelo ou vermelho e encaminhado para essas áreas para ter o atendimento para as equipes que já estariam a postos. Além desses 7 que vieram para cá, a capacidade para atender era de quanto? Nós estávamos preparados para atender 50 vítimas. Ainda bem que não foi preciso, né? A informação que nós temos é que ainda não há prazo, ainda não há previsão para que as 5 vítimas que permanecem internadas aqui recebam alta. Gabriel? Obrigado, Rafael. Rafael que volta a qualquer momento com mais informações sobre as vítimas internadas no Hospital Santa Marcelina. Voltamos a falar com a repórter Fernanda Azevedo sobre as buscas realizadas pelas equipes dos bombeiros no local onde desabou um prédio em São Paulo. Fernanda, existe uma previsão para o encerramento dos trabalhos? Boa noite novamente. Boa noite, Gabriel. Estou aqui com o capitão Marcos Palumbo, do Corpo de Bombeiros. Vou fazer a sua pergunta para ele. Existe uma previsão para o término dos trabalhos essa noite? Infelizmente, o Corpo de Bombeiros ainda encontra-se num tipo de trabalho muito específico, que a gente não tem ainda término
tendo em vista que nós estamos retirando a maioria dos elementos estruturais, quebrando manualmente. Tendo em vista também por causa que se eu entro com algum tipo de maquinário, ele pode afetar os espaços onde podem ter sobreviventes, por exemplo. Então nós vamos ter que seguir a nossa estratégia de retirada manual desses escombros para a localização das possíveis vítimas. O bombeiro então ainda conta com sobreviventes? Olha, não tem como uma corporação que está aqui com 120 homens fazendo a busca, o resgate desde as 8h30 da manhã, não acreditar que tem ainda pessoas com vida. A gente acredita nisso e a cada trabalho que é desempenhado, a gente vai com certeza conseguir atingir o objetivo e verificar todos os locais onde possivelmente possam ter vítimas. Há nesse momento um trabalho de busca por 2 corpos que já foram localizados. Nós localizamos infelizmente 7 vítimas fatais, né, nessa ocorrência. 2 vítimas ainda não foram retiradas do local, tendo em vista a grande dificuldade de acesso para esses corpos. Mas com certeza a gente vai conseguir ainda mais tarde fazer uma nova busca para verificar possíveis vítimas em espaços vagos, por exemplo, dentro da estrutura, para que a gente possa depois fazer o acesso e retirá-las. Certo, muito obrigada, bom trabalho para todos vocês. E sobre a situação do terreno, a Prefeitura de São Paulo e a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras informou que essa obra estava embargada, que ela não poderia estar acontecendo. Inclusive, em março, recebeu 2 multas que somadas, o valor é de mais de R$100 mil. A loja, essa loja de 2 andares, pertence, aliás, ela seria utilizada pela rede Torra-Torra. A rede Torra-Torra informou por meio de nota que o imóvel não era de propriedade da rede e não foi construído por ela, que foi alugado, obrigando-se o proprietário a construir e entregando em condições de uso. A rede Torra-Torra informou que ainda não tinha recebido as chaves do imóvel e que, portanto, a responsabilidade pela obra ainda era do proprietário. A Rede Torra-Torra informa que contratou uma empresa de engenharia, Salvata Engenharia, para avaliar as condições de uso do prédio. E essa empresa fazia essa avaliação há 16 dias. Tanto a Torra-Torra quanto a Salvata Engenharia dizem que se consideram vítimas do proprietário deste terreno. O Jornal da Gazeta conversou com o advogado do proprietário, o Edilson Carlos dos Santos. O Edilson, contradizendo aí a Rede Torra-Torra, afirma que o terreno foi entregue em julho e que a Torra-Torra contratou a Salvata para fazer modificações na obra e novas escavações. Esse advogado afirma, inclusive, que possui documentos comprovando a entrega. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as responsabilidades. Gabriel. Obrigado, Fernanda. Então, atualizando, são 7 o número de mortos, 5 corpos já resgatados e 2 ainda sob os escombros, segundo o capitão do Corpo de Bombeiros, capitão Palumbo. O desabamento hoje na Zona Leste deixou 24 pessoas feridas que foram levadas para diversos hospitais da região. Voltamos a falar com o repórter Rafael Quinalha sobre o estado de saúde das vítimas. Gabriel, além do balanço que nós já passamos aí no Jornal da Gazeta, que 7 feridos vieram aqui para o Hospital Santa Marcelina, temos também vítimas que foram para outros hospitais da região. 3 foram para o Hospital de Santo André, uma já teve alta. 2 foram para o Hospital do Tatuapé, 3 para o Hospital Geral de Sapopemba e 2 para o Hospital Geral de São Mateus. Ao todo, 24 feridos, então, nessa tragédia hoje em São Paulo. Gabriel. Desabamento na Zona Leste de São Paulo. Voltamos a conversar com a repórter Fernanda Azevedo, que continua acompanhando os trabalhos de buscas. Fernanda. Gabriel, as buscas continuam aqui, são 2 corpos que já foram localizados pelos bombeiros e aí agora um trabalho de escavação. Mas mesmo após a retirada desses corpos, os bombeiros devem permanecer ao longo de toda a noite, se preciso madrugada, para vasculhar o terreno, porque ainda há espaços onde outras vítimas podem estar soterradas. Nós ouvimos há pouco a entrevista do capitão Marcos Palumbo, que informou que os bombeiros
tem esperança sim de encontrar vítimas com vida, mas por enquanto a localização de 2 corpos que já foi feita e já foi constatada a morte dessas 2 pessoas, possivelmente operários desta obra. E a Promotoria de Urbanismo do Ministério Público informou que abriu um inquérito para acompanhar as investigações e para apurar as responsabilidades. Já solicitou documentos à Subprefeitura de São Mateus e também ao Corpo de Bombeiros e acompanha o inquérito que já está sendo aberto e conduzido pela Polícia Civil de São Paulo. Gabriel. Obrigado mais uma vez, Fernanda.